Olá pessoal, aqui quem fala é Marcinho do blog marcinhofernandes.com e estamos aqui com a parte final desse estudo. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, eu te peço que vá lá. É fundamental que você entenda esses dois tópicos primeiro aí que a gente riscou, para depois a gente estudar e entrar nesses outros assuntos que estão faltando. Eu já te peço desculpas, esse será um vídeo longo, mas não tem jeito. É um assunto muito polêmico, muito debatido, existem várias linhas doutrinárias, então a gente vai esmiuçar mesmo, vai tentar quebrar a tradição, ficar só com a escritura, quebrar os misticismos todos, enfim. Então precisa ser bem explicado. Eu peço, aliás, eu conto com a sua atenção a partir de agora, tá bom? E eu sei que dá uma ansiedade para ver de repente algum tópico na frente do outro, mas repito, é importante respeitar essa ordem, porque quando você chegar lá no final, você vai ver como as coisas vão ficar mais claras se você tiver ido 1, 2, 3, 4 e então 5, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, você vai ser notificado, vai receber sempre as novidades, tem muita coisa chegando. E se você gostar desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com as pessoas, tá bom? Então vamos seguir. Quem é ou foi a besta do Apocalipse? Na verdade, o texto fala sobre duas bestas e a gente vai olhar a segunda daqui a pouco. E ela atua meio que, a segunda eu digo, como um profeta da primeira. Só que a gente vai chamar essa segunda besta para ficar bem clara essa divisão de falso profeta. Então, daqui em diante, sempre que você escutar falso profeta, saiba que estamos falando da segunda besta, porque a Bíblia fala da segunda besta, se refere nesse termo. E o que significa besta? Besta é terion no grego, que significa literalmente um animal grande, muito feroz, poderoso. E no metafórico, e a gente sabe que o Apocalipse pesa em figuras de linguagem, então no metafórico a gente pode ver aí um grande poder, um domínio, um governo opressor, e você vai perceber que esse significado, diante de todo o estudo, vai fazer bastante sentido. Vamos lá, vamos dar uma lida rápida. Apocalipse 13, vamos do 1 até o 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, presta atenção porque essa simbologia toda é importante. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, veja isso. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, veja isso, a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Mais uma vez eu vou frisar, é importante, fundamental que você tenha um contexto histórico do primeiro vídeo que a gente fez aqui em mente sempre para tudo que a gente vai ler, estudar e discutir a partir de agora, tá bom? Vi emergir do mar, é o que está no verso 1. Para muitos historiadores, o Império Romano se desenvolveu no mar Mediterrâneo,
disse que os romanos o chamavam de Mar Nostrum, ou Nosso Mar, né, no português, sobre a península da Itália. Mas ainda que não tenha sido exatamente assim, mar, segundo a Bíblia, aponta para a humanidade gentílica, ou seja, os não-judeus. Você vê isso em Apocalipse 17:15, mas vê isso em vários outros momentos ao longo de toda a Bíblia. E a gente sabe que a Bíblia precisa interpretar a própria Bíblia, senão a gente vai entrar num monte de loucura, invenção e doutrina por aí. Eu vou dar outros textos lá na frente sobre esses não-judeus sendo representados pelo mar. Mas por enquanto, já que estamos falando de Apocalipse, você vê uma interpretação dentro do próprio Apocalipse sobre a diversidade de povos, línguas e nações. Da outra característica, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Isso também está no verso 1. Os diademas sobre os chifres simbolizavam autoridade, realeza, poder. Os 10 chifres, que também são mencionados em Daniel 7:7, apontavam para o governo provincial do Império Romano. Ou seja, a gente já está desenhando aí as características dessa primeira besta. Ela surgiu do mar, ou seja, do povo não judeu, gentílico. Ela tinha 10 províncias, ela tinha 7 cabeças que apontavam para algo que a gente vai discutir daqui a pouco. E sobre esses 10 chifres, 10 diademas, que era um acessório, especialmente na antiguidade, muito popular entre os nobres, né, do palácio, reis, rainhas, príncipes, princesas, enfim. Então a gente já está desenhando algo aqui. Olha que interessante. Você sabe quantas províncias senatoriais existiam ali, mais ou menos dentro do tempo, do contexto de Jesus? 10. São essas aí. Tinham 10 províncias e elas eram governadas, obviamente, né, províncias senatoriais eram governadas pelos senadores. Então, isso aqui é uma representação. Esse número 10 ele é muito simbólico, mas veja que qualquer semelhança também não é mera coincidência. Existiam outras províncias romanas também. Mas olha que interessante isso. Vamos seguir. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. As 7 cabeças são os 7 primeiros Césares romanos. Lá na frente você vai ver como isso faz sentido, não é um raciocínio aleatório. Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Galba. Isso também é muito legal. Galba reinou por cerca de 7 meses. E isso concorda lá com Apocalipse 17, que fala que 5 reis já caíram, um ainda persiste, esse seria Nero, mas o outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. E veja que isso também confirma mais ou menos a data do Apocalipse que a gente discutiu lá no vídeo 1. Eu inclusive recebi alguns textos, né? Não, mas no verso 9 de Apocalipse 1, João diz que estava em Patmos, na ilha de Patmos. Ou seja, quando ele escreveu, ele não estava mais lá. Ok, a gente determinar algo por um versículo é uma coisa esquisita. Mas ainda que se queira fazer isso, o que mais importa aí não é exatamente o momento em que ele colocou a pena no papiro, digamos. O que importa aí é o momento em que ele recebeu a informação. E ele recebeu a informação estando na ilha de Patmos. E foi na ilha de Patmos, quando ele estava lá, ou escrevendo ou não, foi ali que ele ouviu que aquelas coisas em breve deveriam acontecer. Então, isso não anula nada. Mas, repito, determinar algo por causa de um versículo é muito complicado, muito perigoso e, infelizmente, é um péssimo hábito que a instituição religiosa cristã tem hoje em dia. Vamos seguir. Ainda no verso 1, a gente tem mais uma característica dessa besta. Sobre as cabeças, ela tinha nomes de blasfêmia. Ok, de acordo com a Bíblia, o que é blasfêmia? Marcos 2, do 5 ao 7, vamos lá. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E existem outras várias passagens também, eu só coloquei essa aqui para ilustrar.
O que seria, segundo a Bíblia, então, blasfêmia? Blasfemar, segundo a Bíblia, é assumir o lugar de Deus, é querer ser Deus ou ser tratado como Deus. Ou seja, a coisa está ficando bem desenhada na nossa cabeça. Curiosidade interessante, o livro de Apocalipse, eu falei isso no nosso estudo anterior, o livro de Apocalipse foi escrito na mesma época em que as autoridades romanas começaram a impor a adoração ao imperador. Foi mais ou menos ali dentro do mesmo contexto histórico. Aí eu coloco mais uma vez também um registro aí, uma foto do templo dedicado a César, que era perto da caverna do deus Pan, na Cesareia de Filipe. Veja, era um governador romano, um rei romano, um César, um imperador. E ele tinha um templo religioso dedicado a ele. Júlio César, o primeiro César, né? Digamos assim. Para alguns foi o primeiro imperador, para outros não, mas nem vamos entrar nessa discussão. A questão aqui é que ele, apoiado pelo Senado, recebeu o título de Pontífice Máximo. É um título, por exemplo, que hoje se entrega ao Papa da Igreja Romana. Essa posição, anteriormente, dentro daquele contexto pagão ali que Roma vivia, pertencia essencialmente ao sacerdote supremo do colégio de sacerdotes da religião romana. Isso também dá indicações da divindade, da relação espiritual que eles tinham com os Césares, né, com seus imperadores. Mas esse aqui é para deixar bem claro, ó, os imperadores romanos tendiam a assumir nomes de deidades. Domiciano, por exemplo, era chamado de Dominus et Deus Noster. Isso significa Nosso Senhor e Deus. Olha para isso, como Domiciano também era chamado. Nosso Senhor e Deus. A adoração ao imperador era compulsória, ou seja, obrigatória. E esses dados são arqueológicos. Então, a coisa ficou tensa. Sabe por quê? Porque a confissão básica da fé cristã, Jesus Cristo é o Senhor, entra em conflito direto com a implacável imposição imperial romana. Veja, se Dominus dizia Deus nosso e Senhor nosso, lá na frente a gente vai ver que encontra Nero também sendo considerado nosso Salvador. E se a adoração ao imperador era imposta, e o imperador queria assumir essa posição, esse lugar de Deus, agora veja como isso não entra em conflito direto com a confissão básica da fé cristã, que diz o nosso Salvador, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Só a Ele obedecemos e só a Ele devemos reverência. Olha que situação difícil dentro daquele contexto que já está bem claro na sua cabeça aí. Vamos para o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Para frisar, eu vou dizer isso mais uma vez. Como a Bíblia precisa interpretar a própria Bíblia, faça um paralelo disso aí com Daniel 7, do 4 ao 7, e você vai ver que o Império Romano é, na verdade, uma mistura das características marcantes dos impérios babilônio, grego e medo-persa. E você vê que no próprio livro de Daniel já está apontando para Roma como o último grande governo opressor, o mais forte de todos. A gente sabe que depois guerras aconteceram, a gente teve confrontos terríveis, governos opressores como o da Alemanha nazista, por exemplo. Mas se você for a fundo, ainda que essas coisas mais recentes tenham sido terríveis e gravíssimas, eu não anulo isso, mas se você for a fundo, mergulhar na história desses confrontos, do governo romano e de tudo que aconteceu naquele tempo, você vai ver que depois disso não houve nenhum governo opressor e nenhuma tribulação que se comparem ao nível das coisas como aconteceram naquele tempo. Mas vamos lá, seguindo o mesmo conceito, ou seja, da Bíblia, interpretando a Bíblia, o dragão que entregou seu poder para a besta é Satanás. Um capítulo antes, no capítulo 12, versículo 9, você vê o livro de Apocalipse claramente dizendo que o dragão é Satanás. Então, toda vez que a gente se relacionar a dragão, a Satanás, a inimigo, seja o que for, a gente está falando do mesmo ser aqui, tá bom? Até aí tá claro? Tá tudo pintando para que essa besta seja um império romano, com sua imponência, com sua opressão, com sua autoridade, com sua dominação.
né, como essa primeira besta, e tudo respaldado, especialmente dado o momento ali do primeiro século, pela ação espiritual, sobrenatural e influenciadora de Satanás, o dragão, a grande serpente. Mas a gente vai clarear isso para não ficar muito místico, né? Aliás, a intenção aqui é eliminar os misticismos e ficar só com o que está escrito mesmo. Lá na frente a gente vai clarear um pouquinho mais isso. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vamos ler um trecho do livro Escatologia Vitoriosa aqui que vai clarear um pouquinho para a gente o que é essa ferida de morte curada. Essa experiência de quase morte corresponde ao período em que o Império Romano estava quase destruído. Não apenas um terço de Roma foi queimado até o chão no ano 64, como nos anos próximos ao reinado de Nero, 4 imperadores foram mortos. Houve 3 guerras civis e inúmeras guerras estrangeiras irromperam ao redor do império. Joséfo, que é um historiador judeu do primeiro século, né, uma testemunha ocular daqueles eventos, ele escreveu que Roma estava próxima da ruína e toda a parte da terra habitável sobre eles estava em um estado instável e cambaleante. Tácito, que já é um historiador romano, que a gente usou aqui também no nosso primeiro vídeo, descreveu ainda as condições do império e escreveu que aquele era quase o fim. Foi apenas quando Vespasiano assumiu como imperador que o Império Romano experimentou um retorno à paz, a chamada Pax Romana, e à ordem. Ou seja, houve um estado de calamidade ali no Império Romano. Parecia que ia morrer, parecia que ia ser o fim. A gente pega aqui 2 testemunhas oculares desses eventos e eles estavam aterrorizados, né, digamos, com o que estava acontecendo. 4 imperadores mortos, 3 guerras civis, guerras estrangeiras, tudo isso acontecendo. 1 terço de Roma queimado, que foi o estopim da situação, né? Enfim, então parecia que esse grande poder, que esse grande império, que essa grande besta ia morrer. Mas só que de repente, quando Vespasiano assume, a estabilidade, o controle, o domínio, o poder todo retorna. E a terra, claro, tem que se submeter, não tem jeito, tem que seguir a besta. Porque era mais ou menos assim que as coisas funcionavam com o Império Romano, especialmente com os imperadores mais opressores. E a gente vai colocar alguns livros aí nas referências para você poder mergulhar ainda mais a fundo nisso aí. Curiosidade: Darius Arya, do Instituto Americano para a Cultura Romana, afirmou que Nero continuou muito popular depois da morte, tanto que pelo menos 3 homens alegaram ser o imperador. Nero cometeu suicídio, mas olhe como ele era uma figura popular. Ele era um tirano, ele tinha muitas oposições políticas ali dentro do próprio Senado romano, mas para o povo ele era um popstar, uma celebridade. Ele era um artista, ele tocava, enfim. É claro que isso serve apenas como curiosidade, mas eu acho que cabe aqui, justamente na hora que a gente está estudando, ferido, golpeado de morte e depois curado. Então, olha que interessante. O primeiro falso Nero apareceu na Grécia em 69. Além da semelhança física, ele cantava e tocava lira bastante bem. O suficiente para convencer tropas sírias que o viram na ilha grega de Kiton, ou Kiton. Segundo Tácito, contudo, a fama do impostor anônimo durou pouco. Ele foi executado por soldados do cônsul romano Lúcio Nônio Asprenas. O segundo Nero despontou em 79 na Ásia. Chamava-se Terêncio Máximo e era tão parecido com o imperador que arrebentou multidões por onde passou. Olhe, toda a terra se maravilhou. Repito, serve como curiosidade, mas é interessante. Cássio Dio relata que Máximo selou uma aliança com Artabano III, um guerreiro do Império Parto, atual Irã, rival de Roma. Mas a rebelião falhou e Terêncio foi executado. No final de A Vida de Nero, Suetônio diz que os partos admiravam tanto o imperador que, 20 anos após sua morte, cortejaram outro desconhecido que afirmava ser ele. O sujeito teve seus 5 minutos de glória, até ser apanhado pela fraude pelas autoridades.
Vamos ler outros versos aqui que continuam trazendo características dessa besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Veja aí esse tempo, no verso 5. E no verso 7 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A gente já aprendeu no vídeo anterior que Nero iniciou oficialmente a perseguição aos cristãos com o chamado Grande Incêndio de Roma. Agora veja que interessante isso aqui. Surpreendentemente, a perseguição de Nero aos cristãos realmente durou exatos 42 meses. De meados de novembro do ano 64, um pouquinho depois do incêndio, ao início de junho do ano 68, quando Nero cometeu suicídio. Veja aí, 42 meses, exatamente 42 meses, como foi profetizado no verso 5 de Apocalipse 13. Coincidência? Acho difícil. Agora eu vou pedir, se possível, que você dê um pause e leia de novo Apocalipse 13 do 1 ao 10. Com toda essa ótica, com esse conhecimento que você já tem do contexto histórico de Apocalipse e das coisas que nós discutimos e mostramos aqui. Veja como fica incrivelmente claro, assustadoramente coincidente com todas as características do Império Romano e seus Césares. Eu não vou alongar muito, não vou ler de novo por causa do tempo do vídeo, mas eu recomendo para assimilar e fixar mesmo que você dê um pause e dê outra lida. Mas vamos seguir. Todos os primeiros escritores cristãos sobre o Apocalipse, desde Irineu até Vitorino de Petor e Comodiano no IV século, e Andréas no V e São Beatos no VIII, ligam Nero ou algum imperador romano à besta do Apocalipse. Leve em consideração também que todos esses escritores estavam mais perto do acontecido do que a gente. Por mais que a gente tenha muito acesso à tecnologia e tudo mais, a gente sabe que alguns papiros se perderam, alguns documentos se perderam, enfim. Eles estavam mais próximos do acontecido e afirmaram a mesma coisa que estamos afirmando aqui nesse vídeo. É para se pensar. Então, para fechar, se não ficou claro, se você quer ouvir literalmente, a primeira besta do Apocalipse foi o Império Romano com seus Césares. Em especial, claro, Nero, mas foi o Império também como um todo. E como eu falei lá no vídeo 1, esse também, digo Nero, é o iníquo, ou homem da iniquidade, a quem Paulo se refere em 2 Tessalonicenses 2. Mas a gente não vai focar nisso, porque o tema desse estudo é e ele já é bem extenso. Vamos falar sobre Nero um pouco agora. As pessoas acham que a gente fantasia um pouco sobre Nero, que a história cristã fantasia um pouco sobre Nero, mas eu vou lhe dizer que todo o conteúdo para se estudar aqui não foi apenas feito por estudiosos cristãos. Eu procurei toda e qualquer referência possível para a gente construir esses dados. Agora, para você ter uma ideia de como era Nero, tudo que eu vou ler aqui não é maquiagem, é sensacionalismo, nada disso. Tudo que eu vou ler aqui, eu procurei várias referências históricas que se confirmaram. Olha aí, para você ter uma pequena ideia de quem era Nero César. Vamos lá. Ele era um tirano e sofria oposição dentre os nobres romanos, como eu falei, mas era incrivelmente popular, carismático e querido pelas massas romanas, pelo menos na maior parte do tempo. No início do seu reinado, parecia um homem sábio, sensato, seguidor fiel dos ensinos de Sêneca, mas de repente ficou irreconhecível, cruel e terrivelmente maligno. Era como se estivesse possuído por Satanás em pessoa, se eu posso dizer assim. E isso também vai concordando com o contexto do Apocalipse. Vamos seguindo. Mandou construir em Roma uma imagem com cerca de 40 metros de altura de si mesmo, no palácio megalomaníaco que construiu exatamente nas regiões atacadas pelo terrível incêndio em 64. Isso também colocou uma pulga atrás da orelha do povo. Peraí, um terço de Roma foi queimado e agora esse cara constrói ali? Enfim, mas provado mesmo, nada ficou até hoje. Continuando. Em Éfeso, foram encontradas inscrições chamando Nero de Deus Todo-Poderoso
e salvador. Olha como Nero se considerava e era considerado, pelo menos pelas grandes massas. Olha que coisa horrível. Ele matou muitos membros de sua família. Sua mãe, inclusive. O cara matou a própria mãe. Ele sufocou e decapitou sua primeira esposa em um ritual romano. E a segunda, que estava grávida, ele chutou até a morte. Já está terrível, né? Mas não para não. Ele permanece, como eu disse, até hoje como um dos suspeitos do grande incêndio de Roma, mas, repito, até escrevi lá embaixo, nunca ficou comprovado quem realmente foi responsável pelo incêndio. Vamos seguir. Casou-se com um menino, chamado pela história de Esporo ou Esporo, com todas as cerimônias públicas, e depois o castrou para tratá-lo como sua esposa, e também perambulou fazendo sexo com ele pelos lugares públicos de Roma. Não foi só isso. Ele teve relacionamento incestuoso com sua mãe. Algumas vezes, ele se vestia como um animal selvagem, atacava, estuprava e assassinava prisioneiros, tanto homem quanto mulher. Sentia prazer ao atacar os órgãos sexuais com os dentes. Ele se satisfazia em observar pessoas sendo torturadas e sofrendo as mortes mais terríveis. Não foi só isso. Ele matou Pedro, leia-se, ordenou matar, coordenou o assassinato, deu a ordem, o decreto, enfim. Mas indiretamente, na verdade, na minha opinião, diretamente, ele matou Pedro, matou Paulo, matou muitos e muitos outros cristãos e provavelmente tentou matar João, o escritor do Apocalipse também. Por fim, para colocar a cereja do bolo, aos 31 anos ele se matou. Essa é uma breve ideia sobre o imperador Nero César. Eu não sei quanto a você, mas para mim, se colocar Hitler, Stalin e Mussolini juntos, não dá meio Nero César. São coisas que só são explicáveis por um cara possuído, como eu disse pelo meu termo, né, por Satanás em pessoa. Mais uma vez, só para ressaltar aquilo que eu disse agora há pouco. As informações que estão sendo trazidas aqui não foram coletadas somente dentre os estudiosos cristãos. As referências todas estarão na descrição do vídeo, tá bom? Se tiver mais interesse, tem até algum material que eu recomendo também para você cair para dentro, buscar suas convicções. Não fique concordando comigo, concorde com a sua consciência, com a sua mentalidade, com o seu estudo bíblico, com Deus dentro de você, porque Deus nos chamou para pensar. E as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Então, quando o conhecimento chega, o engano, o medo, as dúvidas, os misticismos, as fantasias, tudo isso vai embora. Quem é ou foi o falso profeta? Apocalipse 13, agora do 11 ao 15. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu repito, por mais impressionante que algumas coisas possam parecer, Apocalipse foi escrito dentro de perseguição, uma perseguição terrível, jamais vista. Então existe muito simbolismo aqui. João queria ser entendido, queria passar esperança para as pessoas, dar a certeza de que Deus estava no controle, mas ele usou figuras de linguagem, gente. Não percam esse raciocínio. Está dentro de tudo que a gente tem estudado e comprovado até aqui, tá bom? E só para realçar, o falso profeta é, na verdade, a segunda besta. Mas a gente vai permanecer chamando ele de falso profeta aqui. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra,
Olha as descrições, vamos lá. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A gente já viu que a primeira besta surgiu do mar. E a gente já percebeu também que o mar aponta para a nação gentílica, todos os povos da terra. Mas essa segunda besta, esse falso profeta, ela emerge da terra. E o que é terra? Terra, Ge ou G no grego, consegue descrever um lugar ou um país, mas também serve para ilustrar oposição ao mar. Ou seja, se uns são gentios, não judeus, qual é o oposto disso? Judeus, segundo a interpretação da própria Bíblia. Olha aí o que está escrito. Como vimos, mar pode representar todos os povos não judeus. Aí eu coloquei mais textos ainda para você confirmar isso. Logo, terra faz alusão à nação judaica. Então a gente já sabe que ele sai do meio do arraial de Israel, hein? E a aparência? Os 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Vamos lá. A aparência menos agressiva, claro, se comparada com a primeira besta, como de um cordeiro, que remete, nos lembra os sacrifícios mosaicos, as coisas da lei, mas falando como Satanás, porque a gente já sabe que o dragão é Satanás. Tudo isso serve para indicar que essa segunda besta atua especialmente no âmbito religioso. Ele parece um cordeiro, ele fala como um dragão, ele emerge da nação judaica. Todas essas coisas apontam para o mesmo lugar, para o mesmo grupo de pessoas. E os 2 chifres? Os 2 chifres representam os principais expoentes religiosos provenientes do povo judeu dentro do cenário onde Apocalipse foi escrito. Quais eram as principais lideranças judaicas naquele tempo? Qual foi a liderança que matou Jesus, que perseguiu os apóstolos, que incitou Roma contra o povo? Quais foram as lideranças? Fariseus e saduceus. Esses 2 chifres apontam para estes. Veja, emerge da terra, tem a aparência de um cordeiro, fala como um dragão, por inspiração do dragão, debaixo da influência do dragão, e possui 2 pilares, 2 lideranças essenciais. Como disse há pouco, a gente não pode esquecer que a própria condenação, entre aspas, condenação, né? Jesus Cristo veio do Sinédrio, que, pelo menos naquele tempo, era composto por saduceus e fariseus. Veja aí a referência bíblica em Atos 23:6, para não deixar dúvidas. Ah, mas e os escribas? Eles também são mencionados nos evangelhos, ok, isso é verdade. Mas escribas, de modo genérico, pareciam ter forte associação com os fariseus. Mas para não deixar dúvida, vamos aprender um pouquinho mais, dar uma pincelada sobre os escribas. Na sociedade judaica, escribas são encontrados a serviço do rei e do templo. Esses escribas podem ter sido tirados dentre os sacerdotes e levitas, bem como do povo. Escribas que ocupavam altos postos eram recrutados, provavelmente, da aristocracia ou, pelo menos, de famílias proeminentes. Escribas achavam-se em grande número na burocracia, nos povoados e também entre grupos tais como os fariseus. Escribas também poderiam estar entre os fariseus. Mais um texto. Os escribas não parecem ter formado uma classe unificada e organizada. Embora grupos de escribas pudessem ser caracterizados como pertencentes a determinada classe, status e, às vezes, podem ter tido organizações das quais não possuímos indícios. Tudo isso foi um trecho de um livro que eu recomendo bastante se você tem interesse em conhecer um pouco mais essas lideranças judaicas ali no primeiro século, porque existem muitos achismos também, certo? O livro está embaixo, o nome é Fariseus, Escribas e Saduceus na Sociedade Palestinense. Então tá claro aí, os exponentes são fariseus e saduceus. Eu diria saduceus e fariseus. Vamos seguir. Fora esses, digo, os escribas que a gente acabou de estudar, temos apenas pequenos grupos isolados que, de forma direta ou indireta, eram subordinados aos 2 principais, que a gente disse aqui, fariseus e saduceus.
O próprio Caifás, sumo sacerdote que condenou Jesus, era saduceu. Para fechar a interpretação dessas características, veja, parece algo bom, puro, amável, mas na verdade não é. Vamos olhar o que Jesus disse a respeito desses grupos, porque também vai dar para clarear nossa interpretação a respeito dessa segunda besta, ou seja, desse falso profeta do Apocalipse. Mateus 23, 27 e 28. Olha o que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos. Olha aí a aparência de cordeiro. Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Falava como o dragão, está escrito no verso 11. Era impulsionado, estava debaixo da influência de, agia através da motivação do dragão. Parecia bonito, mas o que vinha por trás era maligno, imundo, cheio de iniquidade. Olha o 28. Assim também vós, exteriormente, olha o que Jesus está dizendo deles. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Uau! Mais algumas palavras de Jesus destinadas aos religiosos judeus de seu tempo. Olha aí, João 8, do 40 ao 44. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. E aí, claro, eles ficaram ofendidos, né? Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aí replicou-lhes Jesus, se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha o que Jesus falou. Vós sois do diabo, que é vosso pai. O diabo que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Você quer fazer a vontade do diabo. Você fala como o dragão. Você é igualzinho a ele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ah, Marcinho, não sei não, acho que isso aí está um pouco forçado. Depois de tudo que a gente leu, viu e estudou aqui, você ainda acha isso? Tá bom. Qual pode ser a associação dos judeus religiosos do tempo de Jesus, os líderes judeus, né, fariseus, saduceus encabeçando, com a besta, que é o Império Romano e seus Césares, especialmente Nero, e com o dragão, que é Satanás? Olha Jesus dando toda a ligação aqui em João 16, do 1 ao 3. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Ele está falando dos líderes judeus. Ó. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora, está chegando a hora em que todo o que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Jesus está falando em alto, claro e bom som que os judeus, os líderes religiosos judeus, não conheciam Deus Pai, nem a Ele. Isso concorda com a outra fala dele, que eles tinham por pai o diabo porque faziam as coisas que eram próprias do diabo. Que eles eram bonitinhos por fora, pareciam justos aos olhos do povo, mas por dentro eram podres, cheios de iniquidade, de sujeira. Observe como a ligação está toda aí. É o mesmo espírito agindo em duas frentes, com a besta, com o Império Romano, com César, mas também agindo através dos judeus, reforçando o poderio de Roma, porque os fariseus, saduceus também eram líderes políticos. A gente vê isso o tempo todo durante o ministério de Jesus, eles alinhados com Herodes, com Pilatos e tudo isso, dizendo que não tinham rei senão César, enfim.
Eles o tempo todo exaltavam Roma só por causa do ódio que foi posto no coração deles a respeito de Jesus Cristo e todo aquele que o seguisse. É o mesmo espírito movendo em duas frentes. Os judeus não manifestaram essa adoração, esse apoio que foi temporário, diga-se de passagem, a Roma, porque amavam o imperador e tudo isso, mas porque odiavam Cristo e o nome de Jesus. E a gente vai ver outros textos lá na frente que vão comprovar isso, tá certo? Esse é o dragão, agindo em duas frentes, subindo uma besta do meio dos gentios, subindo outra besta do meio dos judeus e fazendo todas trabalharem arduamente para destruir a salvação do mundo, destruir a salvação dos homens. A gente vai clarear um pouquinho isso também. Vamos lá. Verso 12. A gente tem mais características aí. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Olhe isso, faz com que toda a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A besta que teve a ferida mortal curada foi o Império Romano, como a gente já viu aqui. Para isso, eu peguei um trecho de um texto maravilhoso que vai clarear bastante a situação religiosa e política dos líderes judeus. No início, o sumo sacerdócio era um cargo hereditário e vitalício. A gente vê isso lá no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, que os filhos de Arão seriam sempre sumos sacerdotes. Essa era a ideia de Deus, pelo menos. Mas os asmoneus o usurparam no 2º século antes da Era Comum, um pouquinho antes de Jesus chegar. Herodes, o Grande, nomeava e destituía os sumos sacerdotes, deixando claro que era ele a verdadeira autoridade. Os governadores romanos da Judéia, já a província romana aí, seguiam uma prática semelhante. Esses acontecimentos levaram à formação de um grupo que as escrituras chamam de principais sacerdotes ou principais dos sacerdotes. Você encontra isso nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e também em Atos em alguns momentos. Além de Caifás, esse grupo incluía ex-sumos sacerdotes, tais como Anás, que havia sido deposto, mas continuava com o título de sumo sacerdote. O grupo também incluía familiares imediatos dos sumos sacerdotes, tanto dos em exercício como dos antigos. Veja isso aqui, ó. Os romanos deixavam a administração diária da Judéia a cargo da aristocracia judaica, incluindo os principais sacerdotes. A gente vê, especialmente no momento da condenação de Jesus, o tempo todo movimentações dos principais sacerdotes ou os principais dos sacerdotes. E agora você já sabe quem eles são. Ou seja, em resumo, eles prestavam serviço a Roma. Eles reconheciam o senhorio de Roma. E não se esqueça aqui, o povo os via como líderes espirituais. Eles tinham aparência de cordeiro, aparência de justos. E eles apontavam adoração a Roma, ao Império Romano. Eles tinham esse nível de interferência política. Tanto que os romanos deixaram, não o tempo todo, mas boa parte do tempo, a administração diária da Judéia a cargo dos líderes judeus. Isso deu a Roma o controle da província e garantiu a arrecadação de impostos, não sendo necessário enviar muitos soldados para lá. Claro, os sacerdotes, os líderes judeus estavam fazendo tudo, Os governadores romanos não tinham muita afeição pelos líderes judeus e, por sua vez, não viam o domínio romano com bons olhos. Mas a cooperação mútua visava os melhores interesses de ambos os grupos e era para o bem de um governo estável. Na época de Caifás, o sumo sacerdote era o líder político judeu. Vou ler de novo. Na época de Caifás, o sumo sacerdote era o líder político judeu. Era a ponte, o relacionamento de Roma com o povo da Judéia. Continuando ainda dentro desse texto, temos mais algumas coisas para descobrir ou comprovar. Olha aí João 19, do 10 ao 12. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele está falando aí dos dois chifres, dos líderes judeus. A gente sabe bem, a gente vê filme na Páscoa, foram eles que entregaram. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, presta atenção nisso, os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Olha isso, eles não viam a administração romana com bons olhos, mas eles preferiam toda a opressão romana a enxergar Cristo como Messias. Mais um texto. Olhe como isso confirma o que está escrito ali em cima. Ó. Faz com que toda a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. João 19, 14 e 15. E era Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes. Responderam quem? Os principais sacerdotes. Não temos rei, senão César. E coisas semelhantes a essas aconteceram muitas outras vezes também com os apóstolos. Olha aí algumas passagens, dentre várias, para você se deleitar e comprovar a influência da liderança judaica em apontar a adoração à besta e reconhecer a besta como Senhor. Aí você fala: não, Marcinho, que dramático, como assim reconhecer como Senhor? Vamos ler esse comentário aqui, porque para mim ele está claro como a neve. Uma degradante confissão da parte daqueles infiéis sacerdotes do povo, sobre quem fora dito: o Senhor, o vosso Deus, era o vosso rei. Uma vez que César se arrogava a Deus, e a gente já viu isso aqui, logo, afirmar sua lealdade a ele era a mesma coisa que abdicar de suas esperanças messiânicas e endossar o culto ao imperador romano. É grave nesse nível. Essas frases não são bobas. Não temos rei senão César. Eles realmente abdicaram de suas esperanças messiânicas e endossaram o culto ao imperador. Mas Marcinho, como é que você explica esse texto aí do verso 12? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. E aí? Lembre-se que Apocalipse abusa de metáforas, de figuras de linguagem. Mas vamos lá. O significado, segundo a Bíblia, dessa expressão aponta para um falso profeta Elias, já que essa referência de fogo cair do céu só lembra ele. Ele fez fogo cair do céu e consumiu os soldados do rei Acasias. Em 2 Reis 1,10 você pode ver isso. Assim como no sacrifício em desafio aos profetas de Baal, 1 Reis 18, 36 ao 38. E foi profetizado por Malaquias que antes do dia do Senhor viria alguém no espírito de Elias. Mas veja, Jesus confirmou que João Batista foi o Elias que havia de vir. Você tem a passagem aí. Isso também revela que esse falso profeta era parte da cultura judaica. O povo não seria enganado se não houvesse a profecia, o estudo da profecia e quem soubesse a profecia. Então esse verso 12 continua confirmando que esse falso profeta aponta para a liderança judaica do primeiro século. E observe o nível de engano também. O que significa tudo isso? Significa que essa seria, então, uma imitação profana do plano de salvação do mundo. A gente tem o Cristo, que é o Messias, o enviado de Deus. Eles inventam um falso Messias, que é a besta ou o iníquo. A gente tem João Batista abrindo o caminho para Cristo, preparando o caminho para Cristo, apontando para Cristo. Eles também inventam um falso profeta, abrindo o caminho para a besta, forçando a adoração à besta, apontando para a besta. Nós temos o Espírito Santo,
E por trás de todo esse engano, de toda essa falcatrua, está o espírito de Satanás. Não se esqueça também de um detalhe que estou me lembrando agora. Jesus disse que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Jesus está falando desse tempo aqui, tá bom? Mas observe um detalhe. Se poderia enganar os escolhidos, como os escolhidos não estariam familiarizados com o que estava sendo oferecido? Deixa eu reformular. Se todo esse engano poderia levar até mesmo os escolhidos, é porque o objeto de engano, aquilo que está enganando, faz parte da cultura e do entendimento da linguagem comum e cultural dos escolhidos. Ou seja, precisava ser algo que fizesse parte das escrituras, precisava ser algo com o qual eles estivessem familiarizados. E isso tudo, mais uma vez, aponta para os líderes judeus do primeiro século. Curiosidade: a expressão de sinais como fazer fogo do céu pode apontar também para juízo, punição ou condenação. Algumas passagens aí de referência para você ter uma ideia. E isso também concordaria com a passagem, dentro do mesmo capítulo 13, que informa que foi permitido à primeira besta perseguir e vencer os santos. A gente passou por ela agora há pouco. Como vimos, os líderes religiosos judeus do primeiro século fizeram todos os esforços possíveis para ver isso acontecer. Já estamos fechando a parte do falso profeta, mas como disse, é bom deixar bem claro e não ter dúvida alguma. Verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Gente, quem era o povo que não poderia adorar o império e a imagem do seu imperador, porque confrontaria os ensinos básicos de sua fé? Só existe um povo que se enquadre nessa tese, porque o resto, principalmente naquele contexto pagão, era tudo muito ecumênico. Um Deus a mais é um Deus a mais. Especialmente para um povo movido por ganância. É para conseguir comprar? É para conseguir vender? Oxe, eu adoro é agora. Entendeu? Então, quem são esses que não adoraram o império e a imagem do seu imperador? São os cristãos. Poderia até ser os cristãos e os judeus, mas a gente já leu aqui que os judeus se renderam à adoração a Roma. Não permaneceu assim, mas eles se renderam. É aí, como vimos, que mora a motivação dos líderes judeus do primeiro século: eliminar o nome de Jesus Cristo da face da terra. Repito, a motivação deles não era o amor a Roma, era o ódio a Jesus. Temos muitas passagens, mas para confirmar escolhi essa. Atos 5,40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus. A intenção aí para mim está claríssima. Eles querem eliminar o nome de Cristo, a fé de Cristo, infelizmente o único lugar de salvação da face da terra. Mensagens, músicas e muito mais em marcinhofernandes.com.